Meu nome é Sever Garland. Tenho 72 anos, e até recentemente, me considerava um homem feliz. Nasci na pequena cidade de Calavai, Nebraska, filho de um fazendeiro que sempre sonhou que seu filho construísse casas em vez de arar a terra. Meu pai tinha razão. Tornei-me engenheiro civil e trabalhei por 40 anos para uma empresa que construía shopping centers por todo o Centro-Oeste. O trabalho era bom, estável e me permitia sustentar minha família e economizar para a velhice. O nome da minha esposa era Otávia, um nome tão raro e belo quanto ela. Nós nos conhecemos na Universidade de Nebraska, onde ela estudava literatura e eu, engenharia. Otávia era o tipo de mulher que conseguia transformar uma casa comum em um lugar onde você queria estar. Ela trabalhava como bibliotecária na escola local, adorava ler e sempre sabia qual livro dar a uma criança para fazê-la gostar de ler. Tinha cabelos castanhos claros que nunca atingia e o hábito de ajeitar os óculos quando estava nervosa. Moramos juntos por 47 anos. Durante esse tempo, tivemos uma filha, Cordélia, nossa única filha, e nela depositamos todo o nosso amor e esperança. Cordélia era uma menina inteligente, estudava bem, tocava piano e dançava. Otávia a levava a todos os círculos e sessões. Eu a ajudava com matemática e física. Achávamos que tínhamos dado a ela tudo o que precisava para uma vida boa. Depois da faculdade, Cordélia se mudou para Omaha, conseguiu um emprego em uma agência de publicidade, ligava toda semana e vinha nos visitar nos feriados. Tínhamos orgulho de sua carreira e nos entusiasmávamos quando ela nos contava sobre novos projetos e conquistas. Aos 32 anos, ela se casou com Barnaby Crane, um homem 8 anos mais velho que trabalhava como consultor financeiro. O casamento foi luxuoso. Gastamos muito dinheiro, mas ficamos felizes em ver nossa filha casada. Os últimos 5 anos de nossas vidas mudaram. No começo, foi sutil, com Cordélia ligando menos, inventando desculpas para não vir no dia de ação de graças ou no Natal. Barnaby estava sempre lá quando ela ligava, e eu podia senti-lo escolhendo as palavras como se alguém estivesse ouvindo. Otávia estava preocupada, tentando descobrir o que estava errado, mas sua filha me garantiu que estava tudo bem, só que dava muito trabalho. Então Otávia foi diagnosticada com câncer de pâncreas. O diagnóstico soou como um veredito. O médico disse que faltava apenas 1 ano. Não escondemos isso da Cordélia, contamos a ela na hora. Ela veio, chorou, prometeu nos visitar com mais frequência. Mas as promessas continuaram sendo palavras. Durante os 8 meses de doença de Otávia, sua filha veio apenas 2 vezes, no aniversário de sua mãe e quando sua condição piorou acentuadamente no início da primavera. Cuidei da minha esposa sozinho. Aprendi a cozinhar seus pratos favoritos, embora ela não comesse quase nada. Li em voz alta para ela os livros que ela amava na juventude. Costumávamos nos sentar na varanda, de mãos dadas, relembrando o passado. Otávia nunca reclamava de dor, embora eu pudesse vê-la agonizando. Ela estava mais preocupada com o distanciamento de Cordélia. Devemos ter feito algo errado, ela me dizia naquelas longas noites em que a dor a mantinha acordada. Eu não sabia o que dizer. Tínhamos dado uma boa educação à nossa filha, a apoiado em todos os seus empreendimentos, nunca restringido sua liberdade. O que poderíamos ter feito de errado? Nas últimas semanas, Otávia ficou bastante doente. Contratei uma enfermeira, mas na maior parte do tempo eu estava com minha esposa. Ela ficou leve, transparente, como se estivesse prestes a desaparecer no ar. Mal conversamos. Ela estava economizando energia, e eu não sabia sobre o que falar. Tudo o que tínhamos dito de importante um ao outro naqueles 47 anos. Cordélia ligava uma vez por semana, perguntando sobre o estado da mãe, mas eu conseguia ouvir a formalidade em sua voz, como se estivesse cumprindo uma tarefa desagradável. Quando eu mencionava que Otávia estava piorando, a filha respondia, "Aguenta firme, papai", e rapidamente encerrava a conversa. Eu entendia que ela temia que a morte da mãe pudesse atrapalhar alguns de seus planos. Um dia antes da morte de Otávia, o médico me disse que o fim estava próximo. Liguei para Cordélia e expliquei a situação. Ela disse que tentaria vir, mas o Barnaby tinha uma reunião importante com clientes e ela não podia deixá-lo sozinho. Não insisti. Percebi que as prioridades da minha filha já estavam há muito tempo voltadas para nós. Otávia faleceu na madrugada de sábado, 23 de abril. Segurei a mão dela enquanto ela dava seu último suspiro. Não havia mais ninguém lá. Minha esposa,
que passará a vida cercada de pessoas, lendo para crianças e ajudando os vizinhos, falecera sozinha, exceto por mim. Era errado, mas não havia nada a fazer. Depois que o médico a declarou morta e a funerária levou o corpo de Otávia, eu estava sozinho em uma casa que de repente ficou grande e silenciosa demais. O relógio da cozinha tic-taqueava mais alto do que o normal. A geladeira zumbia como um trator. Sentei-me na cadeira de Otávia, a mesma onde ela gostava de ler à noite, e tentei organizar meus pensamentos. Havia muita coisa para fazer: organizar o funeral, avisar os parentes, resolver a papelada. Mas antes de tudo, eu precisava ligar para a Cordélia. Liguei para o número dela às 10 da manhã. O telefone tocou sem parar, e eu estava prestes a desligar quando minha filha finalmente atendeu. A voz dela estava sonolenta. Aparentemente, eu a tinha acordado num sábado. Oi, papai, ela disse, bocejando. Ao fundo, ouvi a voz de Barnaby murmurando algo sobre café. Cordélia, comecei, e senti minha garganta apertar. Palavras simples de repente ficaram difíceis de pronunciar. Sua mãe morreu esta manhã por volta das 7. Houve uma pausa. Eu podia ouvir minha filha respirando ao telefone, uma porta de armário batendo em algum lugar. Ah, ela finalmente disse. Não é meu Deus, nem como isso aconteceu. Apenas como se eu a tivesse informado que a loja estava sem leite. Cordélia, interrompi, pensando que a conexão tinha caído. Estou aqui, pai. É que, Zé repentino. Súbita. Quer dizer, estávamos falando sobre a morte da Otávia há 8 meses. Os médicos nos avisaram que o tempo era curto. Como poderia ser repentino? O funeral será na segunda-feira, eu disse, na igreja de São Paulo, às 11 horas da manhã. Você pode vir? Novamente, houve uma pausa. Desta vez, ouvi claramente a voz do Barnaby: querida, o que houve? E então o sussurro da minha filha: mamãe morreu. Papai, disse Cordélia, e havia um tom em sua voz que eu conhecia bem. Era o tom que ela usava quando criança, quando pedia permissão para não fazer a lição de casa ou faltar às aulas de música. Veja bem, o aniversário do Barnaby é na segunda-feira. Já planejamos tudo, convidamos amigos. Eu estava pensando se poderíamos adiar o funeral para terça-feira. Olhei para a parede em frente, onde estava pendurada uma foto da nossa família, eu, Otávia e a pequena Cordélia em uma praia na Califórnia. Minha filha tinha uns 10 anos na época, sorrindo enquanto nos abraçava pelo pescoço. Aquela garotinha jamais escolheria seu aniversário em vez do funeral da própria mãe. Você quer adiar o funeral da sua mãe por causa do aniversário do seu marido? Murmurei lentamente, sem acreditar no que ouvia. Bem, não por causa disso, disse Cordélia apressadamente. Só seria mais conveniente. Já reservamos o restaurante, encomendamos o bolo, e aí a mamãe não vai descobrir, vai? As últimas palavras soaram desafiadoras, como se a filha estivesse se defendendo de acusações injustas. Verdade, concordei. Sua mãe não vai descobrir, mas eu vou saber. E você vai saber, e Barnaby vai saber. Pai, não seja tão dramático. É só um dia de diferença. Só um dia de diferença. Entre mãe e marido, entre dever e conveniência, entre a família que te deu a vida e o homem que te deu conforto. Certo, eu disse. O funeral fica para segunda-feira. Se você não puder ir, eu entendo. Não fique bravo comigo, pai. Vou passar no túmulo mais tarde. Coloque flores. Desliguei o telefone antes de terminar. Minhas mãos tremiam e eu sentia um nó na garganta. Otávia estava em agonia há 8 meses, e sua filha não podia sacrificar um aniversário pelo funeral da mãe. Não podia cancelar um restaurante e um bolo para um último adeus à mulher que a carregou no coração, a deu à luz, a criou e a amou incondicionalmente. Levantei-me e andei pela casa. Os copos da Otávia estavam no criado mudo do quarto, e na cozinha estava sua xícara favorita com a inscrição Melhor Mãe do Mundo. Um presente da Cordélia no último dia das mães. Agora, aquela inscrição parecia uma ironia cruel. O telefone tocou novamente. Cordélia, pensei, decidindo me desculpar. Mas a tela apareceu com o número do meu irmão Theodore, do Missouri. Sever, sinto muito pela sua perda, disse ele. Otávia era uma mulher maravilhosa. Agatha e eu iremos ao funeral.
Contei a ele sobre o funeral e o que precisava ser feito. Theodore se ofereceu para ajudar com os preparativos. Eu concordei. É bom ter pessoas que entendem o que é família e dever. Depois de conversar com meu irmão, liguei para uma vizinha, a senhora Fenwick, que era amiga da Otávia. Ela imediatamente se ofereceu para ajudar no velório, trazendo comida e arrumando a mesa. Então, o pastor Elwood ligou, prestou condolências e discutiu os detalhes do culto. As pessoas responderam, oferecendo apoio, todas, exceto aquela que deveria estar lá desde o início. À noite, sentei-me na varanda onde Otávia e eu tínhamos passado os últimos meses e pensei em como eu conhecia pouco a minha própria filha. Quando ela ficou assim? Quando ela aprendeu a priorizar de forma tão fria e calculista? E por que eu não percebi? Talvez Otávia e eu tenhamos feito algo errado. Talvez tenhamos mimado Cordélia demais, não a ensinado a sacrificar seus próprios desejos pelos outros. Ou talvez tenha sido Barnaby quem gradualmente envenenou a mente dela com seus valores. De qualquer forma, a mulher que gerou e criou Cordélia deixaria este mundo sem um adeus da própria filha. E essa foi a escolha da Cordélia, uma decisão consciente dela. Agora eu tinha que conviver com essa certeza e decidir o que fazer a seguir. A segunda-feira estava cinzenta e chuvosa, o tempo perfeito para um funeral. Acordei às 5 da manhã, incapaz de deitar na cama, que parecia enorme e vazia sem a Otávia. Vesti o terno preto que havia comprado para o casamento do meu sobrinho 5 anos antes e a gravata que Otávia me dera no Natal passado. No espelho, eu parecia um velho de cabelos grisalhos e rugas profundas ao redor dos olhos. Quando foi que fiquei tão velha? Mais pessoas se reuniram na catedral de Saint-Paul do que eu esperava. Vizinhos vieram, ex-colegas de Otávia da biblioteca da escola, mulheres do clube do livro dela, casais de quem éramos amigos. Muitos trabalhavam com ela em uma instituição de caridade que ajudava famílias de baixa renda a comprar livros didáticos. Olhei para aqueles rostos e percebi que Otávia havia deixado uma marca na vida de tantas pessoas. Todos reservaram um tempo para se despedir dela em sua jornada final. O irmão Theodore veio com sua esposa Agatha e 2 filhos adultos. Não éramos muito próximos dele. Morávamos em estados diferentes e nos víamos apenas uma vez por ano. Mas ele estava lá para mim. Ele ajudou com os preparativos, cuidou da funerária, fez uma lista de pessoas para ligar. Agatha trouxe comida para o velório e cuidou da cozinha como se fosse sua casa o dia todo. O pastor Elwood conduziu um culto maravilhoso. Ele conhecia Otávia há muito tempo, batizou Cordélia e nos casou nesta mesma igreja há 46 anos. Ele falou sobre como ela era uma pessoa gentil, sobre o quanto ela amava as pessoas ao seu redor. Contou sobre o trabalho dela na biblioteca, como ela lia livros para crianças no hospital e ajudava adultos a aprender a usar o computador. Ao ouvi-lo, senti orgulho da minha esposa e, ao mesmo tempo, uma dor aguda pelo fato de a filha dela não estar perto do caixão. Várias vezes durante o funeral, olhei para a porta da frente, na esperança de ver Cordélia. Talvez ela tivesse mudado de ideia, cancelado a festa de aniversário do Barnaby e vindo se despedir da mãe. Mas a porta permaneceu fechada. A filha única não compareceu ao funeral da mãe. Depois do culto, fomos de carro até o cemitério. A chuva aumentou. Tivemos que segurar guarda-chuvas para não nos molharmos. O caixão com o corpo de Otávia estava sendo lentamente baixado para o chão, ao lado do túmulo de seus pais. Joguei um punhado de terra e pensei que em poucos anos eu estaria deitado ao lado dela. Será que Cordélia estaria ao lado do meu túmulo? Ou ela teria coisas mais importantes para fazer de novo? O velório foi realizado em nossa casa. As pessoas jantaram, contaram histórias sobre Otávia, compartilharam memórias. A senhora Fenwick se lembrou de como minha esposa ensinou o neto a ler quando o menino estava com dificuldades na escola. Uma ex-colega contou como Otávia organizou uma coleção de livros para um orfanato. Cada história revelava um novo lado dela, e percebi que não sabia tudo sobre a mulher com quem convivi por quase meio século. Onde está a Cordélia? Perguntou uma das moças do clube do livro. Achei que ela viria. Ela tinha negócios a tratar, respondi sucintamente. E a mulher percebeu que era melhor não insistir no assunto. Ao anoitecer, os convidados já haviam se dispersado. Teodoro e sua família ficaram para ajudar a guardar a louça e arrumar a casa. Agatha colocou os pratos na lava-louças e tentou várias vezes puxar assunto sobre Cordélia, mas eu respondia com monossílabos.
Eu não tinha vontade de falar sobre minha filha, nem mesmo com meu próprio irmão. Sabe, disse Theodore quando estávamos sozinhos na sala, às vezes as crianças decepcionam. Isso não significa que sejamos pais ruins. Olhei para ele. Seus filhos tinham ido ao funeral da tia, mesmo morando longe e tendo tirado uma folga do trabalho. Um deles até trouxe uma criança de 2 anos que mal conhecia. O que ele poderia entender da minha situação? Cordélia não foi ao funeral da mãe, eu disse. Escolheu o aniversário do marido. Theodore torceu o nariz. Sério? Achei que ela tinha algo sério acontecendo. Ela fez. Ela esqueceu o que é família. Seu irmão permaneceu em silêncio. O que havia para dizer? Algumas coisas dispensam comentários. Depois que eles foram embora, fiquei sozinha na casa que agora era só minha. Otávia tinha sumido. Cordélia tinha me mostrado que ela também tinha sumido. Andei pelos cômodos, acendendo e apagando as luzes, verificando as fechaduras. Tudo estava no lugar, mas a casa parecia estranha. Na mesa da cozinha, havia uma pilha de cartões de condolências de amigos e conhecidos que não puderam comparecer ao funeral. As pessoas escreveram palavras carinhosas sobre Otávia, lembrando-se de sua gentileza e generosidade. Lendo essas cartas, pensei no fato de que minha esposa era amada por muitos. Foi uma pena que não incluíssem minha própria filha. Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo. Fiquei deitado na cama ouvindo os sons de uma casa vazia. Uma torneira pingava em algum lugar. As tábuas do assoalho rangiam. O vento balançava os galhos da árvore do lado de fora da janela. Pensei em Otávia, em como ela morrera segurando minha mão. Pensei em Cordélia, que naquele momento provavelmente estava apagando as velas do bolo do marido. E, gradualmente, uma decisão amadureceu em mim, que parecia a única coisa certa a fazer naquela situação. 3 dias após o funeral, liguei para Casper Winthrop, o advogado que cuidou de mim e de Otávia por 20 anos. Casper tinha a idade de Cordélia, mas parecia mais velho do que realmente era, ficando careca, com óculos de aros grossos e uma expressão perpetuamente séria. O pai dele me ajudou a comprar uma casa. O próprio Casper havia redigido nosso testamento 10 anos antes. Sr. Garland, minhas condolências, disse ele quando entrei em seu escritório na rua principal. A Sra. Garland era uma mulher notável. Minha mãe sempre se lembra de como sua esposa a ajudou a encontrar um livro raro na biblioteca. Agradeci e fui direto ao ponto. Casper, preciso mudar meu testamento. Ele pegou uma pasta, colocou os óculos e me olhou atentamente. Claro. O que exatamente você quer mudar? Tudo, eu disse. Cordélia não será mais minha herdeira. Casper colocou os papéis de lado e tirou os óculos. Sr. Garland, entendo que o senhor esteja passando por um momento difícil. Talvez seja melhor esperar alguns meses antes de tomar qualquer decisão drástica. Minha filha não foi ao funeral da mãe, eu disse calmamente. Preferiu o aniversário do marido. Não a considero mais minha família. Casper ficou em silêncio, aparentemente refletindo sobre minhas palavras. Ele conhecia nossa família há muito tempo e se lembrava de Cordélia quando era uma garotinha que às vezes vinha ao escritório conosco. E a quem você quer deixar a sua herança? Ele perguntou finalmente. Tirei um pedaço de papel do bolso e anotei os nomes das organizações, metade da casa e dinheiro para a instituição de caridade de leitura infantil supervisionada por Otávia, um quarto para o abrigo de animais abandonados que minha esposa sempre sentiu pena dos gatos vadios, o quarto restante para o fundo contra o câncer. Casper anotava, ocasionalmente erguendo os olhos para mim. E itens pessoais, fotos, joias da Sra. Garland? Pensei na aliança de casamento de Otávia, que agora estava na minha caixa de joias, no colar de pérolas que ela ganhou da mãe, nas fotos de família da pequena Cordélia sorrindo entre nós. Pertences pessoais para doar para instituições de caridade também. Que eles vendam e gastem o dinheiro em uma boa causa. Até fotos? Perguntou Casper. Até fotos, confirmei. Casper escreveu por alguns minutos e então ergueu os olhos. Sr. Garland, sou obrigado a avisá-lo de que sua filha pode contestar o testamento no tribunal se provar que o senhor não estava em sã consciência ou agiu sob coação. Estou em perfeita sanidade, interrompi-o, e ninguém me pressionou. Só acho que uma pessoa que não consegue se despedir da mãe morta não merece sua herança. Discutimos os detalhes do Novo Testamento.
Casper explicou como redigir os documentos corretamente para que fossem mais difíceis de contestar. Ele se ofereceu para trazer testemunhas e fazer uma avaliação psiquiátrica para comprovar minha capacidade. Concordei com tudo. Queria que meu julgamento fosse legalmente impecável. Quando Cordélia vai descobrir o Novo Testamento? Perguntei. Por lei, os herdeiros devem ser notificados dentro de 30 dias após a morte do testador, respondeu Casper. Mas, se quiser, posso enviar uma cópia para ela agora. Balancei a cabeça. Não, deixe que ela descubra depois que eu morrer. Seria uma surpresa apropriada. Casper fez uma careta diante do meu tom, mas não disse nada. Combinamos de nos encontrar em uma semana para assinar o testamento final. Ao sair do escritório do advogado, senti um alívio estranho. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não estava me vingando de Cordélia. Eu estava apenas tirando a conclusão lógica das ações dela. Uma pessoa que prioriza o aniversário do marido em detrimento do funeral da mãe não entende o valor da família. Por que essa pessoa desejaria uma herança familiar? Em casa, sentei-me à mesa de Otávia e escrevi uma carta. Não para Cordélia. Eu não tinha vontade de me explicar para ela. Escrevi para mim mesma, tentando dar sentido aos meus sentimentos. Não saiu nada bem. Eu nunca tinha sido escritora, ao contrário de Otávia, que às vezes compunha poesia. Querida, comecei, dirigindo-me à minha falecida esposa. Mudei meu testamento hoje. Cordélia não ficará mais com a nossa casa e as nossas economias. Sei que você ficaria chateado. Você sempre inventou desculpas para nossa filha, sempre acreditou que ela resolveria tudo. Mas ela não veio se despedir de você. Preferiu o bolo de restaurante ao seu funeral. Não posso perdoar isso. Escrever era difícil. As palavras se misturavam. Os pensamentos corriam. Amassei as folhas e comecei de novo. Mas todas as vezes eu recebia a mesma coisa, a dor, a decepção, a sensação de traição. No final, queimei todos os esboços na lareira. Otávia estava morta. Ela não lia minhas cartas, e eu não ia explicar minhas decisões aos vivos. No dia seguinte, Cordélia ligou. Vi o número dela na tela do telefone e não atendi. Ela ligou de volta uma hora depois mais 2. Finalmente, deixou uma mensagem de voz. Pai, sou eu. Sei que você está bravo, mas vamos conversar. Não consegui ir ao funeral. Tínhamos planos muito importantes, mas penso na mamãe todos os dias. Me liga de volta, por favor. Planos importantes. O aniversário do meu marido é mais importante do que me despedir da minha mãe. Apaguei a mensagem sem ouvir até o final. Uma semana depois, assinei o Novo Testamento na presença de 2 testemunhas, a senhora Fenwick e o pastor Elwood. Casper leu os pontos principais novamente, certificando-se de que eu entendia as consequências da minha decisão. O documento havia sido elaborado de acordo com todas as regras. Seria muito difícil contestá-lo. Agora, uma cópia do testamento ficará guardada em um cofre, explicou Casper. E a segunda via ficará no meu cofre. Apertei a mão dele e saí. Era um dia quente de maio. As macieiras estavam floridas e as crianças brincavam nos quintais vizinhos. A vida continuou apesar da morte de Otávia e da traição de Cordélia. Eu tive que aprender a viver nessa nova realidade. Os primeiros meses sem Otávia foram os mais difíceis. Eu acordava de manhã e, por hábito, virava para o lado dela na cama, mas não havia ninguém lá. Preparei 2 xícaras de café em vez de uma e comprei seus iogurtes favoritos no mercado. Meu cérebro ainda não tinha se acostumado com o fato de que a mulher com quem convivi por quase meio século havia partido. A casa parecia grande demais para uma pessoa só. Tinha 3 quartos, uma cozinha grande e uma sala de estar onde costumávamos receber visitas. Agora não havia mais hóspedes. Eu cozinhava só para mim e nunca entrava no quarto da Cordélia, que estava vazio há anos. Às vezes, pensava em vender a casa e me mudar para um apartamento menor. Mas então me lembrei que, no Novo Testamento, a casa ainda seria doada a uma instituição de caridade. Os vizinhos foram gentis. A senhora Fenwick trazia refeições caseiras, ensopados, sopas, tortas, a cada poucos dias.
Ela era viúva havia 15 anos e entendia o que significava estar sozinha depois de um longo casamento. O Sr. Coleman, do outro lado da rua, ajudou com pequenos reparos, e sua esposa, Dorothy, me convidava para jantares em família aos domingos. Não fique em casa sozinho, ela costumava dizer. Otávia não gostaria que você se trancasse como um eremita. Dorothy tinha razão. Otávia sempre foi sociável e adorava pessoas. Ela me fazia sair, conhecer gente nova, encontrar atividades do meu agrado, mas era difícil fazer tudo isso sem ela. Cordélia ligava toda semana. Eu não atendia às ligações dela, mas ouvia as mensagens de voz dela. No começo, ela se desculpou, explicou por que não pôde ir ao funeral. Depois, ficou brava e me acusou de evitá-la. Em uma de suas mensagens, ela disse: Pai, isso é estúpido. Mamãe morreu, mas estamos vivos. Precisamos nos apoiar, não ficar emburrados como crianças. Eu sei que você está chateado, mas vamos nos reunir e conversar sobre isso. Apoiar uns aos outros. Apoiem-se mutuamente. Onde estava o apoio quando a Otávia estava morrendo? Onde estava o apoio quando eu estava enterrando minha esposa sozinho? No verão, comecei a cuidar do jardim. Otávia estava sempre plantando flores, cuidando de rosas, cultivando tomates e pepinos. Nunca a ajudei. Achava que jardinagem era coisa de mulher. Agora eu tinha que aprender sozinha. Li livros sobre jardinagem, assisti a vídeos na internet, pedi conselhos aos vizinhos. Trabalhar no jardim acabou sendo terapêutico. Quando eu estava cavando, regando plantas ou capinando, meus pensamentos ficavam mais calmos. O cansaço físico me ajudava a esquecer a dor no coração. No final do verão, o jardim de Otávia estava florido novamente, mas não tão bonito quanto quando ela estava lá. Em agosto, entrei para o clube do livro onde Otávia costumava participar. As meninas me receberam bem, mesmo eu sendo o único homem no grupo. Nos encontrávamos a cada 2 semanas, discutíamos os livros que tínhamos lido, tomávamos chá com biscoitos. As conversas eram superficiais, mas agradáveis. As mulheres compartilharam notícias sobre os netos, discutiram filmes e programas de televisão e, às vezes, relembraram Otávia. Ela sempre teve um senso literário tão apurado, disse Stelle Brown, a membro mais antiga do clube. Consegui explicar por que o autor escolheu aquele final específico, o que ele queria dizer nas entrelinhas. Ouvi essas histórias e descobri novos lados da mulher com quem vivi metade da minha vida. Acontece que Otávia escrevia resenhas para o jornal local, ajudava aspirantes a escritores a editar seus manuscritos e até tentou escrever um romance, mas não conseguiu terminar. No outono, Cordélia chegou sem avisar. Eu estava trabalhando no jardim, removendo folhas caídas, quando ouvi o barulho de um carro na entrada da garagem. Virei-me e vi um sedã azul familiar. Minha filha saiu do carro, acenou para mim e foi em direção à casa. Ela estava bonita, magra, bem arrumada, usando um casaco caro e botas de couro. Seu cabelo estava mais curto do que eu me lembrava, e havia leves rugas ao redor dos olhos. Ela tinha 37 anos, mas parecia mais jovem. Oi, papai, disse ela, parando a alguns metros de mim. Eu podia sentir a incerteza em sua voz. Cordélia, respondi, apoiando-me no ancinho. O que há atrás da nossa região? Queria falar com você. Você não atende o celular. Não vejo sobre o que temos que conversar. Ela torceu o nariz, como se estivesse com dor física. Pai, sinto muito por não ter ido ao funeral da mamãe. Sinto muito mesmo, mas você não pode cortar a comunicação por causa disso. Sim, você pode, eu disse calmamente. Acontece que sim. Ficamos no jardim que Otávia tanto amava e nos olhamos como se fôssemos estranhos. Minha filha, a quem eu havia ensinado a andar de bicicleta, lido histórias para dormir e acompanhado até a primeira série, parou diante de mim e se desculpou por não ter comparecido ao funeral da própria mãe. E percebi que não conseguia perdoá-la. Por que não entramos? Sugeriu Cordélia. Está frio lá fora. Assenti e caminhei em direção à casa sem esperar por ela. No corredor, ela tirou o casaco e o pendurou no cabideiro, o mesmo lugar onde o casaco de Otávia costumava ficar pendurado. O gesto era tão familiar, como se ela ainda morasse ali. Quer um café? Perguntei por hábito. Sim, obrigada. Coloquei a chaleira no fogo e peguei 2 canecas.
Cordélia entrou na sala de estar e olhou ao redor. Muita coisa havia mudado desde sua última visita. Eu havia guardado algumas fotos, reorganizado os móveis e tirado da prateleira as estatuetas que Otávia colecionava. A casa parece diferente, disse minha filha quando trouxe o café. Muita coisa mudou desde que sua mãe morreu. Ela apertou os lábios. Papai, finalmente podemos conversar normalmente sem essas farpas? Sentei-me na minha cadeira, a mesma onde passava as noites com Otávia. Conversa. Cordélia colocou a caneca na mesa de centro e se virou para mim. Percebi que o que fiz foi errado. Eu deveria ter cancelado a festa de aniversário do Barnaby e ido ao funeral, mas você sabe como ele é. Ele não gosta quando os planos mudam de última hora. Eu sei, concordei. Barnaby não gosta quando algo não sai conforme o roteiro dele. Não diga isso. Ele é um bom homem. Só organizado. Organizado. Uma boa palavra para descrever um homem que não deixava a esposa se despedir da falecida mãe. Conte-me sobre aquele dia, perguntei. Sobre o aniversário do Barnaby. Cordélia pareceu confusa. O que exatamente? Tudo. Como foi a comemoração? Ele ficou feliz? Ela ficou em silêncio por um momento, aparentemente tentando entender onde eu queria chegar com aquilo. Fomos a um restaurante com os amigos e pedimos um bolo. O Barnaby ganhou presentes, um relógio meu, um livro de golfe do Jeremiah, uma garrafa de uísque do Stuart. Apenas um aniversário comum. E você era feliz? O que você quer dizer? Responda logo. Você estava feliz no dia em que sua mãe foi enterrada? Cordélia virou-se para a janela. Estava começando a escurecer lá fora. As luzes da rua estavam sendo acesas. Fiquei pensando na mamãe o dia todo. Fiquei pensando nela. Mas você não veio. Ela não veio, repetiu baixinho. E eu me arrependo. Você se arrepende de não ter vindo ou se arrepende de eu estar bravo com você? A pergunta soou mais dura do que eu havia planejado. Cordélia se virou para mim, e vi lágrimas em seus olhos. Eu queria não ter vindo, disse ela. Eu queria mesmo, papai. Se fosse possível voltar atrás naquele dia. Mas você não pode. Você não pode, ela concordou. Mas você pode consertar as coisas entre nós. Somos uma família. Família. A palavra soou estranha em sua boca. Quando foi a última vez que ela agiu como família? Quando ela não ligou por educação, mas porque sentia saudades. Quando ela veio só para passar um tempo com os pais. Família não é só sangue, eu disse. É lealdade, apoio mútuo, disposição de sacrificar os próprios interesses pelos seus entes queridos. Você demonstrou que tem outras prioridades. Eu tenho um marido e uma vida própria. Tudo bem. Tudo bem. Mas então não fale sobre família. Cordélia se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto. O que você quer que eu faça, pai? Que eu me divorcie do Barnaby, vá morar com você e dedique o resto da minha vida a você. Quero que você seja honesto consigo mesmo e comigo. Eu sou honesto. Então me diga, se eu morresse amanhã e Barnaby tivesse uma reunião importante com um cliente depois de amanhã, você viria ao meu funeral? A pergunta pairava no ar. Cordélia parou no meio da sala e me encarou. Eu havia pensando, ponderando a resposta, e essa era a melhor caracterização do nosso relacionamento. Uma filha não conseguia responder de imediato se iria ou não ao funeral do pai. Claro que sim, disse ela finalmente, mas sua voz não soava convencida. Claro, repeti. Como se você tivesse ido ao funeral da sua mãe. Ela se sentou novamente, cobrindo o rosto com as mãos. Pai, não sei o que dizer. Sim, eu errei, mas as pessoas erram. Alguns erros não podem ser desfeitos. Então, você nunca vai me perdoar? Olhei para minha filha, uma mulher adulta que chorava na cadeira da falecida mãe. Cordélia, a quem Otávia e eu tanto amávamos, a quem dedicamos os melhores anos de nossas vidas, que se tornará uma estranha. Eu vou te perdoar, eu disse, quando você perceber exatamente o que fez. Eu entendo. Não, você entende que estou com raiva. São coisas diferentes.
Cordélia passou mais uma hora tentando me convencer a retomar a comunicação. Ela falou sobre seu emprego, seus planos para o futuro e como Barnaby havia conseguido uma promoção. Escutei educadamente, respondendo com monossílabos. Finalmente, ela percebeu que a conversa havia chegado a um beco sem saída. Eu vou, disse minha filha, levantando-se. Mas ligo e passo aí. Mais cedo ou mais tarde, você vai descongelar. Depois que ela saiu, fiquei sentado na sala por um longo tempo, pensando em nossa conversa. Cordélia realmente achou que tinha cometido um pequeno erro que poderia ser corrigido com um pedido de desculpas e tempo. Ela não percebeu que escolher entre o aniversário do marido e o funeral da mãe não foi um erro, mas um indicador de caráter. E meu Novo Testamento foi uma consequência lógica dessa escolha. Naquela noite, não dormi bem. Deitei na cama e me lembrei de como conheci Otávia. Foi em 1967, na Universidade de Nebraska. Eu era estudante do terceiro ano de engenharia e ela, do segundo ano do departamento de literatura inglesa. Nos conhecemos na biblioteca, onde eu procurava um livro didático sobre resistência dos materiais, e ela trabalhava a meio período ajudando os alunos a encontrar os livros de que precisavam. Engenharia? Perguntou ela ao ver o título do livro. Coisas sérias. Construir pontes e arranha-céus? Shoppings, corrigi. Pontes são para outros engenheiros. Ela riu. Otávia tinha uma risada incrível, sonora, genuína, contagiante. E eu que pensava que todos os engenheiros sonhavam em construir pontes como nos filmes. Começamos a conversar. Acontece que ela é de uma cidadezinha em Iowa, assim como eu, do Nebraska. O pai dela trabalhava nos Correios. A mãe dela dava aulas no ensino fundamental. Otávia foi a primeira da família a cursar uma universidade. Estudou com bolsa de estudos, trabalhou meio período na biblioteca e como garçonete em uma cafeteria. Quero ser professora, ela me disse. Ou trabalhar em uma biblioteca. Adoro livros. Quero ajudar os outros a amá-los. Parecia-me então que tínhamos pouco em comum. Eu estudava ciências exatas, ela, humanidades. Eu planejava uma carreira numa grande empresa, ela sonhava em trabalhar com crianças. Mas algo nela me atraiu. Talvez a sinceridade com que falava dos seus planos ou o brilho nos seus olhos quando falava dos seus livros favoritos. O primeiro encontro foi constrangedor. Convidei-a para ir ao cinema ver um filme com Paul Newman, mas fiquei em silêncio o tempo todo, sem saber o que falar. Otávia também era tímida, respondendo com frases curtas. Depois do filme, fomos a um café tomar um café, e lá o gelo finalmente derreteu. Ela falou sobre um livro que tinha lido, Tokyo a Mockingbird de Harper Lee, e falou com tanta paixão sobre injustiça e preconceito que eu ouvi. Você leu? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Não tenho tempo. Estudar ocupa todo o meu tempo. Não deixe de ler. É um livro incrível sobre a importância de proteger os fracos. No dia seguinte, peguei o livro emprestado na biblioteca. Lia-o à noite, depois das aulas. A história da escoteira e seu pai, Atticus Finn, me cativou. Quando devolvi o livro para Otávia, conversamos até tarde da noite, discutindo os personagens e suas ações. Veja bem, ela disse, os livros ajudam você a entender as pessoas, inclusive você mesmo. E assim começou o nosso amor. Otávia me deu livros. Eu li e contei a ela minhas impressões. Ela me abriu o mundo da literatura, me ensinou a ver a beleza das palavras. Mostrei a ela como os edifícios são organizados e expliquei os princípios das estruturas. Nós nos complementávamos. Nos casamos 2 anos depois, logo após a minha formatura. O casamento foi modesto, meus pais, alguns amigos, um vestido branco simples e um buquê de flores silvestres. Passamos a lua de mel em uma pequena casa no lago em Minnesota. Lemos, caminhamos pela floresta, conversamos sobre o futuro. Quero 3 filhos, confessou Otávia, deitada no meu ombro na margem do lago. 2 meninos e uma menina. E eu quero uma casa com um jardim grande, respondi. Para que as crianças possam brincar lá fora. Fizemos planos, sonhamos, acreditamos que uma vida longa e feliz nos aguardava. E, nos primeiros anos, foi isso que aconteceu. Consegui um emprego em uma construtora. Otávia trabalhava na biblioteca da escola.
Alugamos um pequeno apartamento e juntamos dinheiro para comprar uma casa. Cordélia nasceu 3 anos depois de nos casarmos. O parto foi difícil. O médico disse que os próximos filhos eram improváveis. Ficamos chateados, mas não nos desesperamos. Mas daremos todo o amor a uma, disse Otávia, segurando sua filha recém-nascida contra o peito. E nós lhe demos todo o nosso amor. Cordélia era o centro do nosso mundo. Quando ela estava doente, nos revezávamos no berço dela. Quando ela começou a escola, nós a ajudávamos com a lição de casa. Quando ela começou a se interessar por música, compramos um piano e pagamos pelas aulas, mesmo com o dinheiro curto. Ela vai ser especial, disse Otávia enquanto ouvia Cordélia tocar uma peça infantil. Tenho a sensação de que sim. Otávia tinha razão. Cordélia era realmente especial, inteligente, talentosa, linda. Ela se saía bem nos estudos, participava de peças teatrais na escola, tinha muitos amigos. Tínhamos orgulho da nossa filha, levávamos-a a todos os eventos e a apoiávamos em todos os seus empreendimentos. Quando Cordélia entrou na faculdade, nos sentimos pais bem-sucedidos. Demos à nossa filha uma boa criação e educação, preparando-a para uma vida independente. Ela foi estudar marketing em Omaha. Ficamos sozinhos em uma casa vazia. Somos só nós duas de novo, disse Otávia no dia em que sua filha foi embora. Assim como no começo, respondi, abraçando minha esposa. Achávamos que teríamos muitos anos juntos pela frente, que envelheceríamos lado a lado, cuidando dos netos, viajando na aposentadoria. Não sabíamos que em 15 anos Otávia morreria de câncer e que Cordélia não compareceria ao seu funeral. Deitada na cama naquela noite sem dormir, tentei descobrir onde havíamos errado. Talvez tivéssemos mimado demais nossa filha, não lhe ensinando o valor da família. Ou teria sido Barnaby quem mudou o caráter dela. Ou talvez Cordélia sempre tenha sido egoísta. Só não era tão evidente quando ela era criança. Nunca encontrei a resposta. Tudo o que eu sabia era que a menina que cresceu em nossa casa e a mulher que estava sentada na sala ontem eram pessoas diferentes, e meu Novo Testamento refletia essa triste realidade. Barnaby Crane entrou na vida de Cordélia justamente quando os primeiros problemas de saúde de Otávia começaram a aparecer. Isso foi há 4 anos. Sua filha tinha 33 anos, trabalhava em uma agência de publicidade e alugava um apartamento em um bairro nobre de Omaha. Ela já havia se relacionado com vários homens, mas nada sério. Otávia e eu estávamos começando a temer que nossa filha continuasse solteira assim. Conheci um homem interessante, relatou Cordélia em uma de nossas conversas telefônicas semanais. O nome é Barnaby, trabalha como consultor financeiro, muito inteligente e bem-sucedido. Otávia se alegrou. Quando vamos conhecê-lo? Em breve, prometeu a filha. Ele trabalha duro, mas vou me certificar de trazê-lo de volta. Barnaby trabalhou duro. Quando Cordélia finalmente o trouxe até nós, ficou claro por quê. Ele era o tipo de homem para quem o dinheiro era o principal valor da vida. Alto, magro, com cabelo bem cortado e um terno caro. Ele falava de forma rápida e assertiva, mencionando frequentemente preços, salários e o valor de várias coisas. Linda casa, disse-lhe ao entrar na nossa sala. Em que ano foi construída? Qual é o valor de mercado agora? Respondi com relutância. Não gostava quando estranhos avaliavam nossa casa como uma mercadoria. Durante o almoço, Barnaby falou sobre seu trabalho, ajudando pessoas a investir dinheiro, planejar a aposentadoria e comprar seguros. Todas as conversas giravam em torno de finanças. Quando Otávia tentou falar sobre livros, ele respondeu educadamente que só lia literatura profissional. Não há tempo para livros de ficção, explicou. É preciso acompanhar as mudanças do mercado. Cordélia o ouvia com admiração. Era evidente que ela se orgulhava do seu homem, do seu conhecimento e sucesso, mas me parecia que ela havia se tornado um tanto artificial perto dele, escolhendo as palavras com mais cuidado, rindo das suas piadas sem graça, concordando com as suas opiniões mesmo quando estas contradiziam as suas visões anteriores. Barnaby diz que o trabalho nas escolas públicas é um beco sem saída, disse Cordélia quando Otávia falou sobre o novo programa de leitura infantil. As empresas privadas pagam muito mais. Otávia olhou para a filha, surpresa. Mas não é só pelo dinheiro, né? Trabalhar com crianças é gratificante. Satisfação não paga as contas, Barnaby interrompeu com um sorriso condescendente. Embora, claro,
cada um escolha suas próprias prioridades. Havia um senso de superioridade em seu tom, de um homem que considerava o dinheiro a única medida de sucesso. Otávia ficou em silêncio, e eu vi seus lábios tremerem. Minha esposa passou a vida ajudando crianças a amar a leitura, dedicando-se de corpo e alma ao trabalho. E esse homem realmente chamou a profissão dela de inútil. Depois que eles saíram, Otávia ficou em silêncio por um longo tempo. Estávamos lavando pratos na cozinha. Ela limpou os pratos mecanicamente com uma toalha. "O que você acha do Barnabe?" ela finalmente perguntou. Escolhi minhas palavras com cuidado. "Ele é determinado. Acho que ele vê a Cordélia como uma coisa linda. Você sabe como as pessoas compram um carro caro não para viajar, mas para impressionar." Otávia era perspicaz. Eu também notei a maneira como Barnabe exibia Cordélia, falando sobre suas realizações no trabalho, gabando-se de sua aparência, mencionando quanto dinheiro ela ganhava. Era como se ela fosse sua carteira de investimentos. Nos meses seguintes, as mudanças no comportamento da nossa filha tornaram-se mais perceptíveis. Ela ligava com menos frequência e, quando ligava, as conversas eram curtas e formais. Parou de vir nos fins de semana, alegando estar ocupada. Ela trouxe Barnabe para o dia de ação de graças, mas eles ficaram apenas algumas horas. "Temos uma reunião com um cliente na sexta-feira", explicou Barnabe. "Precisamos nos preparar para o dia de ação de graças." Otávia se perguntou. "Dinheiro não dorme", ele respondeu com o mesmo sorriso condescendente. Cordélia estava em silêncio, mas eu percebia que ela estava desconfortável. Ela adorava reuniões familiares, ajudar a mãe a cozinhar, jogar jogos de tabuleiro por horas, conversar sobre trabalho e amigos. Agora ela estava sentada ao lado de Barnabe e olhava para o relógio. Quando anunciaram o noivado, Otávia tentou se mostrar feliz. "O importante é que Cordélia esteja feliz", ela me dizia à noite. Mas eu conseguia ouvir a ansiedade em sua voz. "O casamento nos custou muito dinheiro." Barnabe insistiu em um restaurante caro, flores frescas e um fotógrafo profissional. "Um casamento é um investimento em reputação", explicou ele. "Os clientes olham para coisas assim." Cordélia queria uma cerimônia mais modesta, mas cedeu. Lembro-me dela ali, com seu vestido de noiva de $30.000, parecendo mais ansiosa do que feliz. Barnabe agiu como um diretor o dia todo, dizendo ao fotógrafo onde fotografar, organizando os convidados, verificando as contas. Depois do casamento, nosso relacionamento com nossa filha ficou ainda mais tenso. Barnabe comprou uma casa em um bairro nobre. Fizeram novas amizades na alta sociedade. Cordélia começou a se vestir com mais luxo e a falar sobre marcas e investimentos. Ao mesmo tempo, ela se sentia claramente insegura em seu novo papel. "O Barnabe me inscreveu no clube de campo", contou ela em raros telefonemas. "Eles jogam golfe e tênis lá. É preciso comprar roupas especiais." "Você gosta de golfe?", perguntou Otávia. "Aprendendo", respondeu a filha sem entusiasmo. Barnabe metodicamente afastou Cordélia de sua antiga vida, convenceu-a a mudar de emprego para um que pagasse melhor, mas fosse menos criativo, desencorajou-a de ver velhos amigos que não se encaixavam em seu novo status e gradualmente isolou os pais que estavam impactando negativamente suas ambições profissionais. "Seus pais são boas pessoas", ele dizia, enquanto ouvíamos trechos de suas conversas ao telefone. "Mas eles não entendem o mundo moderno. Vivem no passado." O pior era que Cordélia estava começando a concordar com ele. A mulher que crescerá em um lar cheio de amor e apoio passará a ter vergonha de sua origem. Ela parou de contar aos novos conhecidos que sua mãe trabalhava na biblioteca da escola e seu pai construía shopping centers. Quando Otávia foi diagnosticada com câncer, Cordélia veio e chorou. Mas, em uma semana, Barnabe começou a insinuar que visitar os pais com muita frequência estava interferindo no trabalho e na vida social deles. Gradualmente, as visitas se tornaram menos frequentes, as ligações mais curtas. "Ela está com medo", Otávia tentou justificar a filha. "A morte assusta os jovens." Mas percebi que não se tratava de medo da morte. A questão era que Barnabe havia reformulado o sistema de valores de Cordélia. A família se tornou um obstáculo para sua carreira, a doença de sua mãe uma circunstância inconveniente que interrompeu seus planos. E o acorde final foi a escolha entre o aniversário do marido e o funeral da mãe.
Uma escolha que mostrou quem minha filha havia se tornado sob a influência de um homem para quem as pessoas eram apenas ativos em um balanço pessoal. Na primavera deste ano, um mês antes da morte de Otávia, Cordélia nos deu a notícia que finalmente preparou o terreno. Ela nos visitou numa quarta-feira à noite, enquanto eu dava comida para Otávia na boca. Ela mal conseguia comer sozinha. Temos novidades, disse a filha após as perguntas habituais sobre a saúde da mãe. Barnaby recebeu uma oferta de emprego em Denver. Uma oferta muito boa. Otávia, que estava deitada na cama com os olhos fechados, abriu-os e olhou para mim. Coloquei-a no viva voz para que ela pudesse ouvir a conversa. Parabéns, eu disse gentilmente. Você também está pensando em se mudar? Claro. Tenho perspectivas lá também. O Barnaby já fez acordos com uma agência. O salário será 1,5 vezes maior. Denver ficava a 8 horas de carro da nossa cidadezinha. Aliás, isso significava que víamos nossa filha no máximo 1 vez por ano. Quando é a mudança? Perguntou Otávia com a voz fraca. Julho. Temos que vender a casa, encontrar uma nova, cuidar da papelada, muita coisa para fazer. Julho, daqui a 3 meses. Otávia poderia não viver para ver a filha se mudar, mas mesmo que vivesse, passaria as últimas semanas ou meses de sua vida separada de sua única filha. Cordélia, disse Otávia, recompondo-se. Não podemos adiar a mudança? Sabe, talvez eu não tenha muito tempo. Houve uma pausa. Eu consegui ouvir a respiração da minha filha no telefone, com uma música tocando em algum lugar ao fundo. Mãe, você sabe que esta é uma oportunidade única para o Barnaby. Ofertas como esta acontecem 1 vez na vida. Não podemos, e por que você está doente? Como se o câncer fosse um capricho de Otávia, um inconveniente que interferisse nos planos de carreira do genro. Claro, respondeu Otávia calmamente. Eu entendo. Vamos visitar, Cordélia apressou-se em acrescentar. Para férias, para fins de semana. Não é uma viagem longa de avião. É uma viagem curta de avião, mas todos nós percebemos que a mulher com câncer não esperaria para nos visitar nas férias. Depois daquela conversa, Otávia mal falou por dias. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, às vezes chorando baixinho. Tentei confortá-la, dizendo que os jovens têm o direito de construir suas próprias vidas, mas nós duas sabíamos a verdade. Cordélia estava deixando sua mãe moribunda por dinheiro. Quero escrever uma carta para ela, disse Otávia certa manhã. Uma última carta. Levei um caderno e uma caneta para ela. Ela escrevia devagar, parando com frequência para descansar. Ela recomeçou várias vezes, amassando as páginas. Finalmente, terminou e me entregou a carta. Leia, ela pediu. Li em voz alta, com a voz trêmula. Minha querida Cordélia, quando você nasceu, eu te segurei nos braços e pensei que não havia nada no mundo mais importante do que este pequeno milagre. Papai e eu te demos todo o nosso amor, na esperança de criar uma boa pessoa. Provavelmente erramos em algum lugar, mas eu ainda te amo e sempre te amarei. Desejo-lhe felicidades em sua nova vida. Tente se lembrar de nós às vezes. Da sua mãe. Você vai mandar? Perguntou Otávia. Assenti, embora sentisse um nó na garganta. A carta era uma despedida. Uma mãe se despedindo da filha que estava partindo antes de morrer. Cordélia respondeu 1 semana depois. Curto e formal. Obrigada pela carta, mãe. Eu também te amo. Se cuida. Nem uma palavra sobre o adiamento da mudança. Nem um pingo de compreensão do que estava acontecendo. Em maio, eles passaram um dia juntos. Cordélia trouxe os papéis para vender a casa e mostrou a Otávia fotos da nova cidade. Barnaby falou sobre o novo emprego, as oportunidades de carreira e como eles estavam levando isso para o próximo nível. Você vai sentir nossa falta? Perguntou Otávia. Claro, respondeu minha filha, mas percebi que ela estava pensando em outra coisa, em caixas para embalar, papéis para processar. Eles partiram à noite. Cordélia beijou a mãe na testa. Adeus. Vejo vocês em breve, disse ela. Mas todos sabíamos que isso não era verdade. Ela tem medo de me ver, disse Otávia enquanto o carro desaparecia na esquina. Medo de me ver morrer. Talvez Otávia tivesse razão.
Talvez Cordélia estivesse mesmo com medo, mas medo não era desculpa para indiferença. Filhos amorosos não abandonam pais moribundos, mesmo que seja assustador. Em junho, Cordélia ligava uma vez por semana, perguntava sobre a saúde da mãe e contava sobre os preparativos para a mudança. Sua voz soava distante, como se ela estivesse realizando uma tarefa desagradável. Quando Otávia pediu para falar sobre a nova casa, sua filha respondeu com uma voz monossilábica. Acho que já estou morto para ela, disse minha esposa depois de uma dessas conversas. Eu não sabia o que responder, porque ela estava certa. Cordélia já havia enterrado mentalmente a mãe, excluído-a de sua nova vida. A morte física era apenas uma formalidade. E quando essa formalidade chegou, a filha, previsivelmente, escolheu um bolo em vez de um caixão, escolheu o futuro em vez do passado. Ela escolheu Barnaby em vez de sua mãe. 3 meses se passaram desde que Cordélia receberá uma carta de Casper Winthrop. Uma carta que a virara de cabeça para baixo e a fizera perceber o custo de suas decisões. Soube da reação dela pelo próprio advogado, que me ligou no dia seguinte ao envio dos documentos. Sr. Garland, disse Casper, e era possível sentir a tensão em sua voz. Sua filha me ligou ontem. Ela estava muito chateada. Esperei silenciosamente que ele continuasse. Ela exigiu uma explicação, acusou-me de influenciar a sua decisão. Depois, começou a ameaçar processá-lo, dizendo que provaria a sua demência. A conversa foi desagradável. Sinto muito que você tenha ouvido isso, eu disse. Cordélia não lida bem com notícias desagradáveis. Ela disse que vem te ver. Prepare-se para uma conversa emocionante. Casper estava certo. Cordélia chegou naquela mesma noite. Ouvi o barulho do carro às 9 horas enquanto me preparava para dormir. 1 minuto depois, socos bateram na porta. Pai, abre. Preciso falar com você. Caminhei lentamente até a porta e a abri. Na soleira estava minha filha, com um casaco caro, os olhos vermelhos de lágrimas e o cabelo desgrenhado. Ela segurava uma carta de um advogado. O que isso significa? Gritou, agitando o papel. Ou você me deserdou porque eu não apareci no funeral? Entre, eu disse calmamente. Os vizinhos vão ouvir. Ela invadiu a casa, atravessou a sala e se virou para mim com uma expressão furiosa. Me explica o que está acontecendo. Você recebeu a carta. Ela explica tudo. Não explica nada. Diz que você deixou sua casa e dinheiro para algumas instituições de caridade e nada para mim. Cordélia andava de um lado para o outro na sala, gesticulando, a voz sumindo. Ela estava quase histérica. Sente-se, sugeri. Vamos conversar com calma. Calma, ela gritou. Você roubou minha herança, e eu deveria ficar calma? Sua herança? Interrompi. Interessante escolha de palavras. Ela fez uma pausa, olhando para mim. O que você quer dizer? Você considera a casa e o dinheiro seus, mesmo que não tenha ganhado um centavo dessa riqueza. Sou sua filha. É meu direito. Um direito? Cordélia falava da herança como um direito, não como um presente de pais amorosos, como se lhe devêssemos nossa propriedade simplesmente pelo fato de termos nascido. Sente-se, repeti com mais severidade, ou vá embora. Gritar na minha casa não é algo que vou permitir. Ela apertou os lábios, mas sentou-se na cadeira à minha frente. A carta tremia em suas mãos. Papai, disse ela, tentando falar com mais calma. Eu sei que você está chateado com o funeral, mas isso não é motivo para me deserdar. Mamãe não teria aprovado isso. Como você sabe o que a mamãe aprovaria? Ela me amava. Ela fez. E você pisou nesse amor. Cordélia soluçou. Eu não queria aborrecê-la. É que, e as circunstâncias foram infelizes. As circunstâncias foram infelizes. Uma formulação surpreendente para descrever a escolha entre o aniversário do marido e o funeral da mãe. Conte-me sobre as circunstâncias, perguntei. O que o impediu de vir ao funeral? Ela hesitou. Bem, era o aniversário do Barnaby. Nós planejamos com antecedência. Reservamos um restaurante. Então, você não pôde cancelar? Pessoas importantes foram convidadas. Clientes do Barnaby, colegas de trabalho.
Se tivéssemos cancelado na última hora. E daí? O Barnaby teria perdido clientes? Possivelmente. Ele diz que, no ramo dele, reputação é tudo. Reputação. Portanto, a reputação de Barnaby era mais importante do que a memória de sua falecida mãe. E sua reputação? Perguntei. Cordélia baixou os olhos. Mamãe já estava morta. Ela não se importava. E eu me importei. E as pessoas que vieram se despedir da sua mãe se importaram. Elas perguntaram onde você estava. O que você disse a eles? Que você tinha coisas para fazer. Estávamos em silêncio. O vento uivava do lado de fora da janela. Um relógio fazia tic-tac em algum lugar da casa. Cordélia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Papai, disse ela finalmente, eu sei que o que fiz foi errado, mas você não pode tirar tudo de mim por causa de um erro. Um erro. Bem, talvez alguns. Alguns erros. Ela ainda não tinha percebido a magnitude do que havia acontecido. Cordélia, eu disse, olhando-a nos olhos. Você mal visitou sua mãe moribunda por 8 meses. Mudou-se para outro estado sabendo que ela poderia não viver para vê-la partir. Não compareceu ao funeral dela para o aniversário do seu marido, e agora está falando de alguns erros. Ela ficou em silêncio, esfregando a borda da carta. Você quer que eu altere o testamento? Continuei. Certo, responda a uma pergunta honestamente. Se eu morresse amanhã e o Barnaby tivesse uma reunião importante depois de amanhã, você viria ao meu funeral? Cordélia levantou os olhos, fitando-me. Eu havia pensando, ponderando a resposta. E naquela pausa estava a resposta à minha pergunta. Claro que eu viria, disse ela finalmente. Mas sua voz não soou convincente. Claro, repeti tristemente. Como se você tivesse ido ao funeral da sua mãe. Cordélia passou mais 2 horas em casa tentando me convencer a mudar o testamento. Ela chorou, implorou, prometeu consertar tudo. Então ela fez ameaças, disse que iria à justiça, provaria minha demência e contestaria os documentos. Escutei em silêncio, concordando ocasionalmente. Você percebe que está me privando do meu futuro? Ela gritou. Barnaby e eu contávamos com esse dinheiro. Estávamos planejando comprar uma casa maior e ter filhos. Planejando comprar uma casa com o dinheiro da minha falecida avó. Ter filhos com a herança do avô. Para Cordélia, Otávio e eu não éramos pais, mas uma fonte de financiamento. E se eu contasse a verdade ao Barnaby, disse ela de repente. Que você nos deserdou. Ele pode querer o divórcio. Olhei para minha filha, uma mulher adulta que tinha medo de que o marido a deixasse por dinheiro. E daí? Isso não mostraria que tipo de homem ele é? Ele é bom. Só prático. Prático? Uma boa palavra para descrever um homem que se casou com uma mulher por sua futura herança. Cordélia, eu disse, cansada. Vá para casa. Pense na nossa conversa. Não vou embora até que você prometa mudar seu testamento. Então você pode ficar para o resto da vida. Ela se levantou, atravessou a sala, parou na lareira onde estava a fotografia e pegou uma foto sua de menina sentada no colo de Otávia. Você se lembra de quando minha mãe lia contos de fadas para mim? Disse ela baixinho. Toda noite. Cinderela, bela adormecida. Eu lembro. E como você me ensinou a andar de bicicleta, correndo ao meu lado, segurando o selim. Eu lembro. Éramos uma família feliz, não é? Olhei para a foto em suas mãos. Otávia sorri, abraçando a pequena Cordélia. Ambas pareciam serenamente felizes. Não sabíamos então que a menina loira cresceria e não iria ao funeral da mãe. Éramos, concordei. Mas você era uma pessoa diferente naquela época. Eu sou igual. Não, aquela garota não teria escolhido um bolo em vez de um caixão. Cordélia guardou a foto e se virou para mim. O que seria necessário para você me perdoar? Finalmente, a pergunta certa. Não como recuperar a herança, mas como obter o perdão. Torne-se a pessoa que você era, respondi. Para lembrar o que é família. Mas como? Diga-me especificamente. Pensei. Como explicar os princípios básicos da humanidade a um adulto?
Divorcie-se, Barnaby, eu disse finalmente. Cordélia recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. O quê? Você me ouviu. Divorcie-se do homem que te transformou nisso. Não consigo. Eu o amo o conforto que ele me proporciona. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Nós dois sabíamos a resposta. Barnaby não te fez perder o funeral, continuei. Você escolheu o aniversário dele, mas ele criou um sistema de valores em que o dinheiro era mais importante do que as pessoas, e você aceitou esse sistema. Ele é um bom marido. Um bom marido deixaria sua esposa se despedir de sua mãe moribunda. Cordélia ficou em silêncio, esfregando sua aliança de casamento, um anel caro com um grande diamante, símbolo do sucesso de Barnaby. Se eu me divorciar, ela disse calmamente, você mudará o testamento? Não sei. Vamos ver no que você vai se transformar sem ele. E se eu não me divorciar? Então você ficará com o que tem, com um marido que a valoriza como um bem e sem nenhuma bênção parental. Ela hesitou. Eu podia ver os cálculos em sua cabeça. Quanto custaria o divórcio, quanto ela perderia na divisão de bens, quanto ela poderia receber da herança. Mesmo naquele momento, ela estava pensando em números, como Barnaby havia lhe ensinado. Preciso de tempo para pensar, disse Cordélia finalmente. Você tem tempo. Não vou morrer nos próximos dias. Ela pegou a bolsa, vestiu o casaco. Na soleira da porta, virou-se. Pai, e se eu te visitar com mais frequência? Ligar todo dia. Ajudar nas tarefas de casa. Não ajudaria em nada. Não se trata de visitar com mais frequência. Do que se trata? É sobre quem você é. E enquanto você for a esposa do Barnaby Crane, você não é minha filha. Ela foi embora sem se despedir. Ouvi o carro ligar enquanto ela se afastava a noite adentro, talvez para sempre. No dia seguinte, recebi uma ligação do Barnaby. Sua voz soava tensa, mais educada. Sr. Garland, preciso falar com o senhor. Vá em frente. Cordélia me contou sobre o testamento. Acho que podemos chegar a um acordo. Compromisso? A palavra soou como uma proposta de negócios em sua boca. Que tipo de compromisso? Perguntei. Veja bem, estamos dispostos a mudar algumas coisas. Cordélia vai te visitar com mais frequência. Podemos ajudar com a casa, com o jardim, talvez até voltar para Nebraska, se isso ajudar a restaurar os laços familiares. Barnaby falou com o tom de um empresário oferecendo um acordo, visitando seu pai em troca de uma herança, mudando-se para outro estado por dinheiro. E o que o senhor pessoalmente está disposto a mudar, Sr. Crane? Perguntei. Uma pausa. O que você quer dizer? Você não deixaria sua esposa se despedir da mãe moribunda no seu próprio aniversário. O que você está disposto a fazer para remediar isso? Eu não proibi Cordélia de ir, respondeu ele cautelosamente. Foi uma decisão dela, sob sua influência. Sr. Garland, entendo que esteja chateado, mas sejamos práticos. O senhor não pode mudar o passado. Só pode construir o futuro. Prático? Ele estava sugerindo que eu fosse prático em relação à esposa dele, que perdeu o funeral da própria mãe. O futuro já foi construído, eu disse. Cordélia fez a escolha dela. Eu fiz a minha. Mas podemos conversar. Encontrar uma solução que seja boa para todos. Desliguei. Barnaby ligou mais 2 vezes. Mas não atendi. Não fazia sentido falar com um homem que pensava que a morte da sogra era uma moeda de troca. Uma semana depois, Cordélia voltou. Ela não parecia bem, magra e com olheiras. Ela se sentou na sala de estar, em silêncio por um longo tempo. Falei com o advogado, disse ela finalmente. Ele disse que o testamento foi redigido com competência. Seria muito difícil contestá-lo. Casper é um bom especialista. Ele também disse que você passou por uma avaliação psiquiátrica, que confirmou sua capacidade. Confirmado, eu disse. Cordélia suspirou. Então, você realmente pensou nisso antes? Não é uma decisão impulsiva. Não, Cordélia. Ela se assustou e ficou em silêncio. Então, tentou novamente. Estive pensando no que você disse,
sobre o divórcio. Esperei, sem responder. Se eu me divorciar de Barnaby, isso é garantia de que você mudará o testamento? Não. Ela olhou para mim surpresa. Não, o divórcio é só o primeiro passo. Você precisa descobrir o que vai se tornar sem ele. E se eu me tornar a pessoa certa, mas você ainda não mudar o testamento? Então pelo menos você será a pessoa certa. Cordélia hesitou. Então, não devo me trocar pelo dinheiro, mas por mim. Você finalmente está começando a entender. Ela se levantou e atravessou a sala. É difícil. Estou vivendo de forma diferente há 4 anos. Me acostumei com um certo padrão de vida, com as pessoas, com os modos de pensar, acostumada a priorizar o dinheiro em detrimento das pessoas. Ela concordou baixinho. Acho que sim. A primeira admissão honesta em muito tempo. Barnaby está muito chateado, continuou Cordélia. Diz que se eu não resolver a questão da herança, isso afetará nosso casamento. Ele está ameaçando o divórcio? Não diretamente, mas ele está insinuando. E como você se sente quando ele diz isso? Cordélia parou na janela, olhando para o jardim onde eu tentava manter as flores de Otávia vivas. Medo, ela admitiu. Medo de ficar sozinha, sem dinheiro, sem status, sem vida familiar. E o amor? Amor de quê? Você sente amor por um marido que ameaça te deixar por dinheiro? Uma longa pausa. Não. Acho que esqueci o que é amor. Foi a coisa mais honesta que Cordélia disse em todas as nossas conversas. Mamãe te amava, eu disse, incondicionalmente, sem exigências, sem condições, mesmo quando você a decepcionou. Eu sei. E eu te amei até certo ponto. E agora? Olhei para minha filha, uma mulher perdida nos valores de outra pessoa e tentando encontrar o caminho de casa. Agora estou esperando para ver em quem você se tornará, eu disse, se minha filha retornará ou se será para sempre a esposa de Barnaby Crane. Já se passaram 6 meses desde aquela conversa. É março. A neve está derretendo do lado de fora da minha janela, e os primeiros brotos das tulipas que Otávia plantou no jardim estão brotando. Sento-me à mesa dela e escrevo estas linhas, não para ninguém, mas para mim mesmo, tentando entender o que aconteceu com nossa família. Cordélia se divorciou de Barnaby em dezembro. O processo foi doloroso. Ele ficou com metade dos bens que possuíam, incluindo uma casa em um bairro nobre. A filha ficou com um pequeno apartamento e parte de suas economias. Para uma mulher que viveu no luxo por 4 anos, foi um choque. Nos primeiros meses após o divórcio, ela me ligava toda semana, sem pedir dinheiro, sem mencionar o testamento. Ela acabou de me contar sobre sua nova vida, conseguiu um emprego em uma pequena agência de publicidade, metade do salário de seu antigo emprego. Mudou-se para um bairro modesto e aprendeu a cozinhar refeições caseiras em vez de ir a restaurantes. Sabe, pai, ela disse em uma conversa, eu esqueci como era viver de forma simples, fazer compras contando dinheiro, escolher roupas não pela marca, mas pelo conforto. Não havia autopiedade em sua voz. Era mais como admiração, como se ela estivesse redescobrindo o mundo. Em janeiro, Cordélia foi ao aniversário de Otávia. Ela trouxe um buquê de tulipas, as flores favoritas de sua mãe, e as colocou em seu túmulo. Ficamos lado a lado no cemitério coberto de neve, e a filha contou calmamente à mãe sobre sua vida. Perdoe-me, disse ela para a lápide. Sinto muito por não ter estado lá quando você estava morrendo. Sinto muito por não ter vindo me despedir. Eu era uma pessoa diferente naquela época, uma pessoa ruim. Ouvi e pensei que esta era a primeira vez em muito tempo que ouvia um remorso sincero da minha filha. Uma semana depois daquela visita ao cemitério, liguei para Casper Winthrop. Quero mudar meu testamento, eu disse. Para devolver tudo à filha, esclareceu o advogado. Não, dívida ao meio. Metade para Cordélia, metade para as instituições de caridade. Casper ficou em silêncio por um momento. Então, ela te convenceu? Não, ela mudou. E era verdade. A Cordélia que chegou agora era uma pessoa diferente. Não a mulher egoísta que escolheu o aniversário do marido em vez do funeral da mãe, mas também não a menina loira que cresceu em nossa casa. Alguém no meio, uma mulher adulta que havia sobrevivido a uma queda e estava tentando se levantar.
Em fevereiro, ela aceitou um trabalho voluntário na mesma fundação de leitura infantil para a qual eu havia legado parte da minha herança. Ela lia livros para crianças no hospital e ajudava em uma biblioteca para famílias de baixa renda. Quando perguntei por quê, ela disse: "Quero fazer o que minha mãe fez, para entender como ela se sentia." Não contei à minha filha sobre a mudança no testamento. Deixei que ela construísse uma nova vida, não pensando em herança, mas porque é o caminho certo. Esta manhã, Cordélia ligou com uma notícia inesperada. "Papai, estou namorando um homem", disse ela. "O nome dele é Damian, e ele trabalha como professor no ensino fundamental. Gostaria que você o conhecesse." Professor, uma profissão que Barnaby desprezava por seu baixo salário. "Há quanto tempo vocês dois estão namorando?" "Cerca de 3 meses. Nos conhecemos na biblioteca enquanto eu lia para as crianças. Ele também é voluntário lá." "E ele sabe sobre a nossa situação? Sobre o divórcio?" "Sim, ele também sabe sobre o testamento. Contei toda a verdade a ele, tanto sobre o funeral da minha mãe quanto sobre você me deserdar. Ele disse que entendia você." "Me entende." "Então, esse Damian é um homem que valoriza os laços familiares acima do dinheiro. Ele é um bom homem", continuou Cordélia, "gentil, honesto, não ganha muito dinheiro, mas ama o que faz. Me lembra você quando era jovem." Este último foi o maior elogio de uma filha que já teve vergonha de sua origem. "Venha cá", eu disse. "Vamos nos conhecer." Depois da conversa, fiquei em silêncio por um longo tempo, pensando nas vicissitudes do destino. 1 ano atrás, Cordélia era casada com um homem rico, vivia no luxo e não compareceu ao funeral de sua mãe. Agora, ela era voluntária, namorava um professor e ligava para o pai toda semana. Qual versão era a verdadeira? Talvez ambos. Talvez existam várias versões de si mesmo vivendo em cada pessoa, e as circunstâncias determinem qual delas prevalecerá. Barnaby trouxe à tona as piores qualidades de Cordélia: ganância, vaidade, indiferença para com aqueles mais próximos dela. A perda do marido e do status a forçou a buscar o melhor de sua natureza. Levantei-me da mesa e fui até o jardim. A primavera chegaria em breve, e novas flores teriam que ser plantadas. Otávia tinha a tradição de plantar algo novo ao lado das plantas perenes antigas todos os anos. "A vida precisa ser renovada", ela costumava dizer. Talvez ela tivesse razão. Talvez as famílias também precisem se renovar. Perdoar erros, dar segundas chances, acreditar na capacidade das pessoas de mudar. Otávia sempre acreditou no melhor das pessoas. Mesmo nos últimos dias de vida, ela justificou Cordélia, esperando que ela se recuperasse. Parado no jardim, entre os brotos que mal começavam a brotar, tomei uma decisão final. Quando Cordélia chegasse com sua professora, eu lhe contaria sobre o Novo Testamento, que ela era minha filha novamente, portanto, tinha direito à parte da herança da família, mas não a toda. A outra metade será destinada a fundações de caridade como um lembrete de que o dinheiro deve servir às pessoas, e não o contrário. Seria uma lição que Cordélia lembraria pelo resto da vida. O sol brilhava mais forte. A neve derretia mais rápido. A primavera estava chegando à nossa pequena cidade em Nebraska, trazendo consigo a esperança de renovação. E senti pela primeira vez em muito tempo que nossa família tinha um futuro. Otávia ficaria feliz. Sua filha finalmente havia voltado para casa. Já faz 1 ano que escrevi esta história. Agora estou sentada na mesma varanda onde passei os últimos meses com Otávia, admirando o jardim, que floresceu novamente. Cordélia vem todo fim de semana para ajudar a cuidar das flores da mãe. Trabalhamos em silêncio, cada um pensando em suas próprias coisas, mas o silêncio não é mais um fardo. Está curando. Damian revelou-se exatamente como eu imaginava nas histórias da minha filha. Um homem calmo e pensativo, que olha o mundo com os olhos de um professor, enxergando o potencial nas pessoas, não apenas o que elas têm agora. Quando lhe contei toda a história do testamento, ele assentiu, compreendendo. "O dinheiro mostra o caráter de uma pessoa", disse ele. "Ele não a cria, mostra o que já existe dentro dela." Eles se casaram no outono, um casamento modesto na mesma igreja onde Otávia e eu nos casamos, onde ela foi enterrada no ano anterior. Desta vez foi diferente, flores simples do nosso jardim, um vestido de $100 em vez de $30.000, um bolo caseiro em vez de um bolo de vários andares feito por um confeiteiro.
Mas Cordélia brilhava de felicidade de um jeito que não aconteceu em seu primeiro casamento. Sabe, papai, ela me disse no baile de pai e filha, naquela época eu estava me casando com status e oportunidade. Agora estou me casando com uma pessoa. Eles moram em uma pequena casa perto da escola onde Damian trabalha. Cordélia dirige um programa de leitura infantil na mesma biblioteca onde sua mãe trabalhava. Eles não ganham muito dinheiro, mas ganham o suficiente. Consigo ver minha filha florescendo nesta vida simples, encontrando alegria nas pequenas coisas que ela costumava achar que não mereciam atenção. Há 2 meses, Cordélia anunciou que estava esperando um bebê. Meu primeiro neto nascerá no outono. Eles querem chamá-lo de Octavie em homenagem à avó que ele nunca verá, mas cujo amor pelos livros e pelas crianças ele espera herdar. Barnaby, por sua vez, casou-se com uma jovem de família rica. Cordélia soube disso por meio de conhecidos em comum, mas a notícia não a perturbou. Ele encontrou o que procurava, disse ela calmamente. E eu percebi que minha filha finalmente havia se curado do passado. Refletindo sobre a experiência, percebi algumas coisas importantes. Primeiro, família não é uma questão de sangue, mas de escolha. Todos os dias, escolhemos se queremos ser uma família ou apenas pessoas conectadas por laços de parentesco. Cordélia escolheu não ser minha filha por 4 anos, e eu escolhi não ser seu pai há 1 ano. Nós dois tínhamos esse direito. Em segundo lugar, o dinheiro realmente revela o caráter de uma pessoa, não para estragá-la ou melhorá-la, mas para revelar o que está escondido dentro dela. A herança foi um teste para Cordélia, e ela falhou. Perder a herança foi outro teste, e ela passou. Terceiro, nunca é tarde para mudar se houver um desejo sincero de mudar. Cordélia tinha 37 anos quando decidiu se tornar uma pessoa diferente. Muitas pessoas da idade dela já consideram seu caráter formado. Mas ela provou que não era bem assim. Por fim, e mais importante, o perdão não é uma fraqueza, mas uma força. Há 1 ano, pensei que estava sendo honesto ao deserdar minha filha. Mas, na verdade, eu só estava me escondendo atrás do orgulho. A verdadeira integridade é dar às pessoas uma segunda chance quando elas merecem. Otávia sabia disso melhor do que eu. Durante toda a vida, ela acreditou na capacidade das pessoas de mudar para melhor. Trabalhando com crianças, ela viu um garoto valentão se tornar um aluno excelente e uma garota tímida se tornar uma líder de classe. As pessoas crescem ao longo da vida, ela me disse. Só os adultos esquecem disso. Eu tinha esquecido, mas Cordélia me lembrou. Agora, sentada no jardim onde as rosas de Otávia florescem em nosso gato, Cordélia me deu de presente de Natal, brinca, sinto paz. Não o tipo de paz que vem de uma retribuição executada com justiça, mas o tipo de paz que vem de uma família curada. Uma filha se encontrou. Um neto está crescendo em sua barriga. O dinheiro que Otávia e eu economizamos durante toda a nossa vida será destinado à continuidade da família e às pessoas que precisam. O círculo fechou-se perfeitamente. Às vezes, à noite, enquanto o sol se põe atrás das casas dos nossos vizinhos, penso em Otávia sentada ao meu lado na varanda, não como um fantasma, mas como uma lembrança de amor sobrevivendo à morte, família sobrevivendo à traição e esperança sobrevivendo ao desespero. Minha esposa estava certa. As pessoas são capazes de mudar, e as famílias também são capazes de ressuscitar se houver paciência para esperar e sabedoria para perdoar. A história terminou bem.